A paz, igreja, tudo bem com vocês? Pois é, as eleições acabaram e deixaram um ponto de interrogação muito grande aí na cabeça de muitos de vocês, né? E as profecias? O que aconteceu com as profecias, com grandes homens e mulheres de Deus, homens renomados, né? Igrejas por aí, profetas, pastores profetizavam que o Jair Bolsonaro iria vencer aí o segundo turno, iria se reeleger, né, a presidência da República. Dá uma olhada aí nessa profecia aí, ó, de uma pastora ou missionária revelando para Michele Bolsonaro. Quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele, eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22 e na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2 e disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele. Eu escrevi. Mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, tá faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Pois é, querido, por que não se cumpriu? Será que eles são falsos profetas? Será que Deus não quis? Por que não se cumpriu? Muito fácil isso daí, né? É por isso que eu falo que eu acredito em revelação, já vou logo dizendo, tá bom? Deus já usou muitos vasos para falar comigo, graças a Deus continua usando. Eu acredito firmemente em revelações, firmemente. Meu ministério é esse. Mas a maior revelação, ela tá aqui, ó. Essa Bíblia minha é bem antiga, foi a minha primeira Bíblia, tá, gente? A maior revelação, ela está aqui na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, querido, isso é bíblico. Deus, ele não se mete em coisas que é para nós resolvermos. Por exemplo, tem muitas pessoas que, não é o tema aqui dentro do vídeo, mas tem muitas pessoas que falam, Deus, ele vai trazer o meu prometido, o meu marido, minha esposa, né? Às vezes eu vejo essas revelações também, olha, fulano, cicrano é de Deus, Deus é que trouxe para você. Gente, a primeira vez que Deus, a primeira e a única vez, né, que Deus, ele deu uma esposa para um rapaz, para um homem, o homem foi lá e culpou a Deus, que foi Adão e Eva. Lembra? Deus, ele fez Eva para Adão, e aí quando Adão pecou, Adão logo se virou para Deus e falou assim, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ou seja, Adão colocou a culpa em Deus. Adão colocou a culpa em Deus. Então eu acredito que no caso de relacionamentos, Deus, ele vai mostrando, né, se a pessoa é para você ou não. Ele vai mostrando ali, ele vai dando dicas, né? E aí você que deve decidir ou não. Mas vamos voltar lá para a política, né? Isso também é bíblico. Lembra de Saul? Não estou aqui dizendo, comparando Saul com o Lula, não é nada disso. Mas lembra de Saul? O povo queria um rei. O povo queria Saul. Deus, ele queria reinar sobre Israel. Deus, ele queria reinar sobre Israel. Mas o povo queria um rei, assim como as outras nações tinham. E mesmo contra a vontade de Deus, Deus foi lá e permitiu. Porque era a vontade do povo. Por que o Jair Bolsonaro não foi reeleito? Porque não era a vontade da maioria do povo. O povo elegeu o Lula. Ah, pastor, quer dizer, Deus ele queria então que o Lula fosse eleito? Não sei, talvez não, talvez sim. Mas
prevaleceu a vontade do povo, ainda que não fosse da vontade de Deus. Deus, ele tem aquilo que nós chamamos de vontade permissiva, né? Deus, ele permitiu, simples assim, ele permitiu. Por quê? Porque o povo queria. Isso aconteceu com Saul. Não era da vontade de Deus que Saul fosse rei, mas o povo queria. E aí Saul virou rei de Israel, e vocês sabem a história, né? O que nós devemos fazer agora? Nós devemos pedir para os militares fazer aquilo, não vamos aceitar. Nada disso, irmãos. Nós devemos orar. Tudo que o Lula fizer, a gente tem que ser contra. Não, irmãos. Aquilo que for bom para nós devemos apoiar, sabe? Não devemos fazer como muitos dos PTs faziam, que o Bolsonaro tentava fazer algumas coisas, eles lá e voltavam não. Eu acho que nós não devemos fazer isso. É bom para o nosso país? Vamos concordar, vamos apoiar. Deixa o homem governar. O que não for dos nossos princípios, a gente fala não. O que a gente vê que é bom para nós, vamos apoiar. É assim que deve ser. Infelizmente, é assim que tem que ser. Então, vamos apoiar, vamos orar, vamos buscar por ele, vamos interceder pela vida dele, que ele possa fazer um ótimo governo, que ele possa realmente aí governar e o Brasil crescer. O Brasil estava crescendo, né? Não vamos ser hipócritas aqui e dizer, não, o Brasil estava crescendo, sim. Mesmo com guerra, mesmo com pandemia, o Brasil estava crescendo, sim. E que ele possa continuar crescendo, que nós possamos desfrutar de uma grande nação. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. Então, por que as profecias não se cumpriram? Porque foi feita a vontade do povo. O povo elegeu. Como eu ouvi dizendo aqui, um site aqui, Deus não tem título de eleitor, ele não vota. Então, prevaleceu a vontade do povo. E as profecias, pastor? Pois é, queridos. Eu acho que nós deveríamos orar sim, mas falar que Deus está nesse negócio, que Deus iria fazer isso, foi um erro. Eu acho que nós devemos aprender com os nossos erros. Foi um erro, e na minha visão, um erro muito grande, que nós possamos aprender para as próximas eleições. E agora esses profetas, como é que vai ficar aí? Né? Pastor Marcos Feliciano, Silas Malafaia, chega babava aqui do lado, né? Brigou com todo mundo, pessoas que brigaram, pessoas que ficaram sem conversar com seus parentes, né? Agora a vida vai voltar ao normal. E aí, como é que vai ficar? Que nós possamos aprender com essas eleições. Que nós não venhamos brigar, ser um pouco mais sábios das próximas eleições. Aqui o nosso canal é um canal de notícias. Tudo que vem de notícias, nós vamos colocar aqui. E vai vir muito mais notícias sobre essas questões aí das eleições aí que a gente está preparando por cá. Mas que nós possamos aprender com essas eleições, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.